Então, gente, nessa segunda parte de funções a gente vai ver funções recursivas, a gente vai ver tratamento de erros em funções e a gente também vai ver documentação de funções, certo? Então, o que são funções recursivas? Funções recursivas são funções que chamam elas mesmas para resolver algum problema. Aqui a gente tem um exemplo do fatorial, né? Fatorial, para quem não lembra, fatorial de 5, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente também pode dizer que o 5 fatorial é a mesma coisa de ser 5 vezes 4 fatorial, né? Já que 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tendo isso em mente, a gente pode fazer recursividade, que é o quê? Que a gente chama a própria função. No fatorial é o seguinte, a gente testa primeiro os casos bases, que é quando n é menor do que zero, que aí vai retornar um erro. A gente vai ver se esses erros já, mas basicamente é o que? Ele vai aparecer na tela, não pode ser negativo, o fatorial não pode ser negativo. Se ele for zero, o fatorial de zero é 1. Se não, ele vai retornar o número vezes o fatorial do próximo. E aí ele vai chamar essa função aqui. Então, digamos que n seja 5. N sendo 5, n sendo 5, né? Então ele vai chamar 5 vezes aqui, né? 4 fatorial. Então ele vai chamar a função, vai esperar o resultado da função de 4 fatorial para fazer a multiplicação e retornar. Então a função vai chamar, né, o 4 fatorial. 4 fatorial vai chamar 4 vezes 3 fatorial. Vai chamar a função de novo. Então vai adicionar mais uma camada, como se fosse uma cebola, vai adicionando camadas, certo? Aí vai ficar 3 vezes, né, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. Desculpa pela letra, gente. 2 fatorial é igual a 1, 2 vezes 1 fatorial. E por último, né, vai ficar 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. Aqui, quando for 0, ele vai retornar o quê? 1, né? Então vai ficar 1 vezes 1. Isso aqui vai retornar 1 fatorial. Aí volta para cá. Vai retornar 1 fatorial vai retornar 1, né, no caso. Aí vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Então aqui vai retornar o meu 2. Então vai ficar 3 vezes 2, vai ficar 6. Então aqui vai retornar 6. 4 vezes 6, 24. Então aqui vai retornar 24. Vai ficar 24 vezes 5, que é 120. Então aqui no final o retorno vai ser 120, certo? Então é assim que funciona uma função recursiva. Eu vou mostrar agora para vocês um esquema desenhado, né, de como é que fica essa função. Aqui vocês podem ver, ó, como o 4 fatorial, ele chama o 3 fatorial, que chama o 2 fatorial, que chama o 1 fatorial, que chama o 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1, aí vai começar a retornar. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então aqui no final a gente vai ter 24. Então, como é o esquema? A gente sempre vai chamando, vai adicionando camadas. Aí quando chegar na última camada ele vai começar a retornar e os cálculos vão ser efetuados de fato, certo? Então é assim que funciona uma função a função recursiva. Aqui o exemplo é a função fatorial. Tudo que a gente pode escrever de forma recursiva, a gente também pode escrever de forma iterativa. O que é a forma iterativa? É usando laços, certo? Então a gente sempre vai poder mudar de um para outro. Qual a diferença? Às vezes a função recursiva ela é mais legível, certo? Então acaba sendo mais legível, mas tem alguns casos em que a função recursiva ela gasta muito mais processamento do que a iterativa. Então você está ali ganhando legibilidade, mas está perdendo muita eficiência, aí não vale a pena, certo? Em alguns casos. Geralmente vocês não vão criar funções recursivas. Estou dando exemplos para caso vocês queiram se aprofundar, certo? Então, como é que ficaria o fatorial de forma iterativa, né? Como a gente costuma ver, né? Então,
fatorial iterativo. Vai receber um número, certo? For i in range. Vai de 1 até o número. A gente vai multiplicar. Pode botar fatorial aqui. Começa com 1, né? Fatorial. Começa do zero, né, no caso. Só que eu não vou colocar o zero, no caso do zero. É igual a fatorial vezes i. Né? Aqui teria que colocar número mais 1 para ir até o próprio número. E aí no final a gente ia retornar fatorial. Vamos testar? Como é que eu testo? Input igual... Opa! Teste igual a input. Só que tem que transformar para inteiro, né? Digite um número. E aí a gente ia printar fatorial iterativo do teste. Vamos testar. É iterativo por quê? Porque a gente está usando um for, né? Um laço. Então, 5, 120. Funcionou. Ok, só teria que testar aqui o caso de 0, né? Então, if n igual a 0, vai retornar 1, né? Então, ficaria assim o iterativo. Então, gente, vocês lembram que eu falei para vocês que, às vezes, dependendo de como você faz o código, né, óbvio, um código recursivo ele pode acabar perdendo eficiência do que quando a gente faz um interativo. E aqui é um exemplo deles, né, que a gente faz um Fibonacci mal feito. O Fibonacci, a sequência de Fibonacci, você sempre vai somar a última sequência com a penúltima, último número com o penúltimo número para dar o próximo. Por exemplo, ele começa com 0 e 1, certo? Então você vai somar 0 mais 1 para dar o próximo termo, que vai dar 2. O próximo termo é o 2 mais o 1, certo? Que dá o 3. O próximo termo é o 3 mais o 2, que dá o 5. O próximo termo é o 5 mais o 3, que vai dar 8. O próximo termo é o 8 mais o 5, vai dar 13, e por aí vai. Então a gente sempre vai somar os números anteriores. E aí quando a gente vai botar essa função recursiva, a gente tem que chamar ela duas vezes, né? Uma chamada que é para descobrir o número anterior e a outra que é para descobrir o penúltimo. Então, quando a gente vai chamar do sexto, né? Do sexto elemento da sequência de Fibonacci. Então, a gente tem que calcular o quinto elemento e o quarto elemento. E aí, quando a gente vai chamar o quarto elemento, a gente tem que calcular o segundo elemento e o terceiro elemento. O segundo elemento é o 0 mais o 1, né? Que são os dois primeiros. O Fibonacci de 3 vai ter que chamar 1 mais o Fibonacci 2. Fibonacci 2 é 0 mais 1, que vai dar 1. Fibonacci 3 vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Fibonacci 4 vai ser o 2 mais o 1, né? Ou o 2 mais o Fibonacci do segundo termo mais o terceiro termo, né? Que vai dar 3. E aí a gente vai acabar fazendo os mesmos cálculos aqui e adicionando cada vez mais, sendo que a gente já tinha feito alguns desses cálculos. Por exemplo, o Fibonacci de 2, o Fibonacci de 3 e o Fibonacci de 4 já tinham sido calculados. Mas eles vão ser calculados novamente, porque a gente não salvou esses elementos. Numa função iterativa, a gente não precisaria refazer esses cálculos. A gente poderia colocar as sequências em uma lista e a gente não ia ter que recalcular cada termo, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, o Fibonacci sem recursão, a gente recebe o número e começa a criar uma lista com as sequências, né? Começando do 0 e 1, que são os dois primeiros termos. E aí, até a gente chegar em n, né, a gente vai calculando os próximos termos do Fibonacci, certo? Então, a gente vai calcular, né, o Fibonacci do 2 até o número, né? Então, porque a gente já tem dois elementos, certo? A gente tem o do índice 0 e do índice 1. Então, a gente vai começar do segundo elemento, né? Que vai ser
2 menos 1, que dá 1, que é o elemento 1, e 2 menos 2, que é o elemento 0, né? Da linha sequência. O termo 0, termo 1, aí vai o termo 2, até chegar no termo que a gente quer, certo? E aí a gente vai retornar. Então, aqui é bem mais simples, né? Vamos fazer essa parte aqui, vou comentar o resto. Vou comentar aqui esse resto. Pronto, ele só vai executar essa parte. Deixa eu botar isso aqui como comentário também. Vou executar isso aqui. O décimo, né? Dezésimo ficou aqui, mas é o 10º termo da sequência do Fibonacci, é 55, né? Bem rápido. Mas vamos fazer agora com recursão, certo? Com recursão fica como? Se for menor do que 0, retorna 0. Se for 1, retorna 1. Quando menor ou igual a 0, retorna 0, certo? Eu poderia botar igual a 0. E se n fosse menor do que 0, né? Eu ia botar um erro aqui. Né? Não é possível calcular números negativos da sequência. Se for 0 é 0, se for 1 é 1. Se não, aí Fibonacci com recursão, eu vou chamar para o elemento anterior e depois Fibonacci com recursão para um elemento antes, certo? Então eu não estou guardando esses valores. Então isso aqui vai executar a mesma operação várias vezes. E aí vai se tornar um negócio mais lento. Aqui ele foi rápido, né? Porque é só 10. Mas se eu colocasse 100, por exemplo, ia demorar muito mais tempo do que se eu fizesse com o iterativo, certo? Está vendo como está executando muito mais devagar? Vamos testar com 100 aqui, né? Sem recursão. Não, com 100 ele já calculou aqui o centésimo termo, certo? Então a gente vê que às vezes não vale a pena você fazer de forma recursiva, apesar de às vezes ficar mais legível do que a forma iterativa, certo? Aqui eu tinha colocado só mostrando para ter cuidado com uma função recursiva que não tem fim, né? Você não retorna ela, ela vai ficar se chamando, então vai ficar sempre mostrando as mensagens. Ela vai ficar sempre mostrando a mensagem. Vou chamar ela, né? Vamos chamar a função. E ela nunca vai acabar, ó. E ela fala aqui, ó, o tamanho da recursão máximo foi atingida pelo Python, né? Porque chamou tanto que o Python fala, vamos parar aqui que tá infinito esse negócio. Ou senão tem muita camada aqui. Como ela não retorna nada, ela vai sempre se chamar e ela nunca vai parar de se chamar, né? Então tem que ter cuidado com isso, gente. Sempre tem que retornar alguma coisa para parar a função em algum momento, né? No caso do Fibonacci, vai chegar um momento em que o n vai ser 0, certo? Porque você está tirando 1 sempre. Ou o n vai ser 1, certo? Aqui não, aqui vai se chamar infinitamente. Então tem que ter cuidado com isso quando a gente estiver trabalhando com função recursiva. E agora a gente vai falar sobre os erros que a gente pode tratar em uma função, certo? Às vezes é possível que uma função dê erro. Por exemplo, se a função divide um número por outro, eu tentar dividir um número por 0, meu programa vai exibir um erro. Mas a gente pode, na hora que a gente chamar a função,
não querer que o meu programa pare só porque uma função deu erro. E a gente pode tratar isso de forma que o programa continue rodando, mas mostre um errinho na tela, certo? E para isso a gente vai usar o try except. Aqui eu criei uma divisão, uma função na divisão que recebe dois parâmetros A e B. E aí criei uma variável local div que divide A por B e retorna essa variável local. Então a gente vai usar o try, que a gente vai colocar a operação que a gente quer fazer, né? Quer chamar a função divisão com 12 e 0, quer tentar dividir 12 por 0 e guardar a divisão. Se não, aí a gente vai colocar o except. Se isso aqui der um erro, do tipo 0 divide um erro, eu vou printar, não é possível dividir por 0. Eu vou printar o código continuou, se o meu código continuar, mesmo depois desse erro, certo? Vamos tentar. Não é possível dividir por 0, o código continuou, ou seja, se eu não tivesse colocado isso, se eu tivesse colocado somente divisão igual a divisão 12 por 0, ia aparecer o erro padrão do Python, certo? Division by 0 e o meu programa não iria continuar, ele iria parar aqui, mas às vezes você quer continuar o programa, então você usa isso aqui. Se deu erro vai aparecer na tela, mas o código vai continuar, certo? Tem outros tipos de erro, por exemplo, se eu colocasse 12 como uma string, tentasse dividir por 2, né? Mas o 2 fosse uma string, o que ia acontecer? Deu outro tipo de erro que eu não coloquei aqui, ou seja, minha função não continuou, porque eu não testei esse erro aqui, que eu tentei dividir um int, que é o 12 inteiro, por uma string. E aí o erro é do tipo type error, que eu não tentei ele aqui no except, então eu posso colocar aqui except type error, que eu vou printar, está tentando dividir tipos inválidos, né? E aí quando eu executo, né, deixa eu apagar isso aqui, executar, está tentando dividir por tipos inválidos, e a minha função continuou, né? Então, para isso que serve o try except, para você testar os erros possíveis e continuar a função mesmo assim, né? Se eu quiser continuar minha função mesmo depois desse erro, ok? Enquanto a gente usa o try except no código onde a gente chama a função, né? Para cada função dar erro, a gente poder continuar o nosso programa. Dentro da função, a gente às vezes quer mostrar um erro caso alguma coisa aconteça, né? Então é o contrário. Dentro da função a gente quer chamar o erro para parar o programa, caso a pessoa, né, não tenha usado o try catch para dizer que teve um erro ali. E aí a gente usa o exception. E aí a gente mostra a mensagem de erro que a gente quer exibir no programa, certo? Aqui no caso, se a nossa lista tiver que ter um tamanho maior do que 2 e na nossa função receber uma lista com tamanho menor ou igual a 2, aí ele vai retornar esse erro. Vamos testar aqui. Aqui a gente definiu uma função para calcular a área, né? E a área de um quadrado e recebe o lado do quadrado, né? Aqui eu coloquei um array de tipos que tem dois elementos, que são dois tipos, o int e o float. E ele vai testar se o tipo de lado, essa função retorna o tipo de lado, né? Essa variável lado que a gente recebeu, né, vai retornar o tipo dela. Se ela não estiver dentro da minha lista de tipos, ou seja, se não for um int nem um float, ele vai botar esse erro aqui, né, que é o type error. Que lado o lado ele tem que ser int ou float. Então, se não for, ele vai retornar esse erro aqui e vai parar a minha função. Vai parar meu código. Né? Se lado for menor do que 0, aí vai retornar outro erro, que é tipo value erro, que é erro de valor. Que o lado tem que ser maior ou igual a 0. Que eu não posso calcular a área de um lado negativo. Não existe.
Se nenhum desses erros acontecer, ele vai continuar e vai retornar lado vezes lado, certo? Então a gente pode testar aqui. Área de -1, o que vai aparecer? Velho erro, lado tem que ser maior ou igual a 0. Se eu botar um string 1, o que vai acontecer? Vai levantar o type error. Lado tem que ser int ou float, certo? Então a gente pode lançar essas exceções aqui, certo? Se não for do tipo raise value, mas na minha lógica tiver que ser menor do que 10.000, aí raise, não puder ser maior do que 10.000, aí raise exception, a casa não pode ter uma área de piso menor que 10.000, né? Que é um tipo específico de erro, né? Não é um value erro, não é um type error, é uma exceção, né? Então a gente vai colocar aqui 100. Aí, exceção, a casa não pode ter uma área de piso menor do que 10.000, né? Ou seja, ele poderia efetuar a conta, mas pela minha lógica de negócio eu lancei essa exceção que seria interessante para mim, né? Por isso que a gente pode brincar aqui nas funções de fazer essas restrições dentro das nossas funções. Um conceito muito importante na programação moderna é o conceito de usar funções como caixas pretas, em que você só se preocupa com o valor de entrada e o valor de saída, e você não necessariamente precisa saber cada passo do processo daquela função, certo? Apesar de você pode estar curioso e até olhar o código-fonte da função, mas teoricamente aquela função ela não vai impactar nas variáveis globais do seu programa que você está utilizando, certo? Então, esse é um conceito muito importante, porque se ele começar a alterar a variável global, você vai perder o controle do seu algoritmo, certo? Por isso que não se coloca como algo legal você alterar variáveis globais, porque eu vou chamar uma função para alterar minha média e para alterar minha média não, para calcular a média, em algum ponto da minha função eu usei uma variável com nome x. Se ela mudasse a minha variável global, pode ser que dentro da função média tivesse alguma variável chamada x e isso ia atrapalhar todo o meu código. Mas, como não é uma prática recomendada, as pessoas só usam variáveis locais dentro das funções. Então, se eu chamar a função média, para calcular a média, por exemplo, do pacote de statistics, não tem problema, porque não vai alterar o meu código, certo? Então, eu posso usar tranquilamente a função sabendo que isso não vai mudar o meu código, as minhas variáveis anteriores, certo? Minhas variáveis globais, não vai alterar elas. E aí, às vezes, você está usando funções muito complexas que a gente usa sem perceber. Por exemplo, o print é uma função do Python nativa que tem um código lá, mas que é um código mais complexo, a gente não precisa saber do código do print para poder utilizar ele, para poder entender o que ele faz, né? Que a gente passa uma string e ele mostra essa string na tela. Acabou. Não precisamos entender muito a fundo a parte da programação de como o print é feito, certo? Então o print ele não vai alterar o meu código anterior nem nada disso, certo? Porque as variáveis que ele usa são variáveis locais, né? E não importa o nome delas, nem importa como ele funciona também. Uma coisa muito interessante sobre documentação das funções, né, anotação das funções, a partir do Python 3 se tornou possível adicionar algumas anotações para especificar o tipo ou descrever a entrada, né? A gente pode especificar o tipo da entrada, descrever a entrada, e a mesma coisa para a saída dos dados da função, que você passa o mouse sobre a função, ele fala quais os tipos de entrada e qual o tipo de saída que aquela função espera, sabe? E a maioria das IDEs consegue mostrar os tipos, identificar os erros quando a gente chama a função e ela tem essas especificações, essa documentação. E aí a gente vou mostrar aqui para vocês como a gente pode criar nossas funções com essa documentaçãozinha. Aqui ó, a gente está criando a função área que recebe a variável lado. Eu quero especificar que o lado recebe float, certo? Então a gente pode colocar aqui que é para receber um dado do tipo float.
E aqui o retorno é do tipo float também, certo? Então quando a gente chama a área aqui, ele já mostra, ó, ele quer um float. E aí e vai retornar um float. Eu posso botar 20.0 aqui, por exemplo. Né? E aí eu posso mostrar o resultado disso. Né? Que é 400. Então, ó, quando eu chamei a área, ela já mostrou, né? Aqui especificações sobre os tipos de entrada e o tipo da saída, né? Porque a gente colocou ela bem aqui. Além disso, a gente pode colocar uma descrição usando os docstrings, né? Que são as 3 aspas aqui. Aí a função recebe o comprimento dos lados em centímetros e retorna a área em centímetros quadrados. E aí quando a gente chamar a área aqui, olha só, ele vai mostrar o que você colocou ali na documentação, que é a descrição da função, certo? Então a gente pode colocar essas coisas para facilitar a vida de quem vai ler o nosso código e chamar nossas funções. E até mesmo organizar as nossas coisas, que a gente às vezes, depois de ver um código depois de muito tempo, esqueceu tudo que acontece ali. E aí isso vai ajudar a gente. Então, na atividade, na primeira questão, vocês vão criar uma função para dizer se o número é ímpar ou par, vai receber o número do usuário e vai chamar a função, e vai dizer se ele é ímpar ou par. Na segunda questão, vocês vão criar uma função que calcula a média de uma lista de números e uma função que calcula a variância de uma lista de números, outra função, né? E aí, você chama a função da variância em uma lista de números. E aí, quando você for criar, né, a função de calcular a variância, você pode chamar dentro da função de calcular a média, já que é um negócio que você vai precisar. Então, né, você pode criar a função de calcular a média, depois criar a função de variância e lá dentro você pode chamar a função da média, certo? Aqui você vai criar uma função que retorna o complemento de uma sequência de nucleotídeos e uma função que retorna o reverso de uma sequência de nucleotídeos. E aí você vai criar uma terceira função que calcula o reverso complemento. E aí para isso você pode chamar as outras funções que você criou, certo? Então, como última questão, a gente vai trabalhar os erros, né? Você vai criar uma função que busca um elemento dentro de uma lista. Caso não encontre ele, você vai retornar um except, né? Mostrando que o elemento não foi encontrado. E aí, lá embaixo, na hora de chamar a função, você vai tentar um try except, né? Você vai tentar chamar a função e vai dar um except caso você não encontre o número para a função poder continuar rodando mesmo que você não encontre esse número, certo?